Deixa o céu descer. Deixa o céu descer sobre a tua família nessa manhã. Sobre os seus filhos, onde estiver teus filhos nessa manhã, deixa o céu descer sobre eles. Onde estiver aquele irmão seu, aquela irmã sua, que está enferma, que está com dificuldade, deixa o céu descer. Seja profeta sobre a vida do teu irmão agora. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia para todos. Graça e paz. Amém. A paz do Senhor. Amém. Saudações. Amém. Quem entende, entende. Abra comigo a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 4. Nós estaremos lendo a partir do verso de número 1 até o verso de número 16. Estou me recuperando de uma flu que eu peguei semana passada. Aliás, ela que me pegou, porque eu não pego flu. E eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, recolhido em casa. Não deu nem para vir numa adoração 24 horas, não deu para vir no culto semana passada. E a gente, quando é jovem e tem uma flu, em 2 dias a gente recupera. Mas depois dos 40, não sei se vocês perceberam, mas eu já tenho mais de 40 anos. Demora um pouquinho mais para se recuperar. Livro de Gênesis, no capítulo de número 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, um homem. E teve mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Em algumas tradições estão, não se agradou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já é à porta. E cabe a ti o seu desejo sobre ele dominar. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo, errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal, uma marca em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Somente até aí. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero falar hoje sobre um tema, espero que o Senhor me dê graça, que é um tema que envolve todos nós. E é um tema por si muito delicado, porque vai envolver sentimentos, e todos nós temos sentimentos. Não existe nenhum ser humano que não tenha sentimento.
Há pessoas que pensam que, por exemplo, pessoas que têm problemas antissociais, como um sociopata ou um psicopata, que ele não tem sentimento. Na verdade, eles têm. Só que eles não produzem e não processam da mesma forma, com a mesma intensidade, as emoções como nós processamos. E normalmente, um sociopata ou um psicopata, dentro dos seus sintomas, vai estar caracterizado, por exemplo, a falta de remorso. Então, para eles é muito fácil fazer crimes hediondos, como nós vemos às vezes nos noticiários de alguns que chegam a pegar crianças, chegam a cortar, chegam a fazer coisas tremendas, porque eles não têm em si, não que não tenham emoções, mas que não processam e não sentem na mesma intensidade, da mesma forma que nós. Segundo as pesquisas, cerca de 1% da população está enquadrado no diagnóstico de esquizofrenia, aliás, de sociopatia ou psicopata. Se nós tivermos 200 pessoas aqui, isso significa que uns 2 aqui talvez estejam nesse quadro. Então, o que está da tua direita e o que está da tua esquerda, dá uma olhada para ele. Esperamos que não, mas 2% significa isso, o que está da direita e o que está da esquerda. Cerca de 0,5% da população esquizofrênica, ou seja, pelo menos um aí, você escolhe da direita ou da esquerda para ser esquizofrênico. Chega de cerca de 5% vai estar na fase da depressão, 5 a 10%, e ansiedade. E eu vou parar por aqui, porque senão daqui a pouco ninguém escapa, é verdade ou não é? Mas nós vamos estar falando de um tema muito delicado nessa manhã: sentimentos e família. E não tem nada tão importante na nossa vida quanto os nossos próprios sentimentos, quanto a nossa própria família. A verdade é que nós vivemos num mundo muito pragmático, num mundo que as pessoas querem ser muito empíricas, muita experiência. É o mundo do automatismo, é o mundo do tocável, é o mundo do realista. Mas a gente se esquece que existe um outro mundo, que ainda que não possamos ver, ainda que não possamos tocar, ele é tão real quanto o mundo físico, que é o mundo do espírito. E tudo que a gente vive, e tudo que se relaciona com a gente, e com a nossa família, e com os filhos, com a esposa e com o marido, está relacionado também no mundo do espírito. Isso significa que alguns dos problemas que nós passamos não são exatamente gerados no mundo do físico, mas podem sim ser gerados no mundo do espírito. E no mundo do espírito eles podem ter atuações também no mundo do físico, porque esses dois mundos se interagem o tempo todo, de forma que aquilo que nós fazemos no mundo do físico pode ter consequências no mundo do espírito, mas também o que acontece no mundo do espírito pode ter consequências no mundo do físico. Amém? E aqui nós temos uma história, e eu espero que, na verdade, é um relato que não vai ser apenas histórico, é um relato também teológico. Nessa história aqui, ela revela a luta entre o bem e o mal, entre a obediência e a desobediência, entre a vida e a morte. É uma história que vai nos confrontar, a examinar os nossos corações. É uma história que vai nos confrontar e vai nos lembrar, talvez, de algumas coisas que já vivemos na nossa família ou talvez estejamos vivendo agora. E o que a gente pode aprender com este relato tão triste da Bíblia? Que começa com a primeira família nuclear, podemos chamar assim, embora existam definições diferentes para o que é família nuclear. Alguns talvez considerariam Adão e Eva como sendo a primeira família nuclear, mas alguns consideram a família com os filhos como sendo a primeira nuclear. Ou seja, Adão, Eva, Caim e Abel. A primeira família na Terra já vai experimentar uma história que vai deixar marcas. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, sobre famílias marcadas. Porque nossas famílias têm sido marcadas. Nós temos cicatrizes, nós temos feridas, nós temos marcas, que muitas das vezes estão se perpetuando por anos, que muitas das vezes se perpetuam até mesmo através das gerações. Marcas que já vêm desde o avô, desde os ancestrais, e que foram se perpetuando na nossa família. De um lado, a gente vê Caim sendo rejeitado por Deus, não sendo aceito por Deus. E é bom fazer logo de cara uma distinção, que Deus não rejeitou apenas a oferta de Caim, mas antes de rejeitar a oferta,
Deus não aceita a Caim. A Bíblia diz que ele não aceitou a Caim e a sua oferta. Então nós servimos a um Deus que às vezes ele pode não aceitar a nossa oferta. Nós servimos a um Deus que não é porque ele é Deus que ele vai aceitar todo e qualquer tipo de adoração. É um Deus seletivo, sim, porque a adoração deve ser de acordo com aquilo que ele estabeleceu do que é adoração. Então Deus, ele está aqui para ser adorado, não do jeito que eu quero, não do jeito que eu acho, não da forma como que eu resolvi fazer isso. Não, mas de acordo com os princípios estabelecidos na sua palavra. E quando a gente fala de princípios, existem 3 princípios basicamente que regem a nossa vida no sentido geral. É o princípio da obediência, diga comigo, obediência. O princípio da obediência, o princípio da honra, diga comigo, honra. E o princípio da autoridade, diga comigo, autoridade. Eu fico muito triste quando eu vejo, não apenas no seio da igreja, mas principalmente no dia a dia. Para quem não me conhece, eu trabalho na área da psicologia, eu sou terapeuta de família. E é muito comum eu atender crianças. A minha especialização é família e casais. Eu atendo crianças, atendo adolescentes, atendo casais. E a coisa mais premente, a coisa mais visível que eu posso testemunhar no dia a dia é que estamos vivendo uma geração onde cada vez mais os filhos não estão obedecendo, não estão honrando e não estão respeitando os pais como autoridade. Estamos vivendo um tempo onde cada vez mais pais não estão sabendo usar a sua autoridade. E não estão brigando, defendendo o seu direito de ser obedecido. E de ser, inclusive, honrado. Quantos pais hoje já não se sentem mais, não apenas que os filhos não obedecem, mas que os filhos não lhe honram. Pais que não se sentem honrados pelos filhos. Uma geração... E os jovens da igreja, por favor, me dá uma folga que hoje eu vou pegar pesado com vocês. Mas eu quero que vocês lembrem que nós também, adultos, já fomos jovens, já fomos adolescentes e já fizemos as mesmas bobagens que vocês hoje em dia fazem. Mas a gente quer ajudar vocês nessa manhã. Uma geração de filhos que não respeitam, de filhos que não obedecem, de filhos que com 13 anos, 14 anos já acham que são donos da sua vida. Ou que alguns que só porque fez 18 anos já acham que podem desonrar pai, podem desonrar mãe. E Deus estabeleceu no mundo uma ordem. Isso se chama princípios espirituais. E toda vez que uma pessoa quebra um princípio espiritual, existem consequências. Então quando um filho não obedece ao pai, existem consequências. Quando um filho não honra o seu pai, existem consequências. Quando não existe a autoridade sendo usada da forma como era para ser usada, existem consequências, porque o pai, na figura de autoridade, ele ilustra a autoridade maior que é o nosso Deus superior. E toda quebra de autoridade é um reflexo, é uma indicação de que estamos caminhando para uma quebra da autoridade do maior. É praticamente impossível uma pessoa dizer que ele desobedece o pai, que ele não honra o seu pai, que ele não aceita a autoridade do pai, e levantar a sua mão no culto e dizer que obedece a Deus, que honra a Deus e que aceita a autoridade de Deus. Porque as coisas estão interligadas, interconectadas. Estão até aqui comigo, irmãos? Amém? Então aqui por um lado a gente vê Caim sendo rejeitado por Deus, porque Deus não o aceitou da forma como ele era. E quando a gente vê a genealogia de Caim, vamos ver uma genealogia carregada de morte, de vingança, de poligamia. Por outro lado, nós vemos um Abel, um homem que o próprio Senhor Jesus diz no livro de Mateus que era justo, um homem de fé, e que sofre simplesmente por ter adorado a Deus da forma correta. Há algo aqui extraordinário ao mesmo tempo, extraordinário e trágico, podemos dizer assim. Extraordinário porque nós vemos a continuidade da vida, mesmo após a queda. Adão e Eva haviam pecado, haviam sido expulsos do jardim, e agora estão ainda no Éden, mas não dentro do jardim. O Éden era uma região
Eles são expulsos do jardim, mas continuam vivendo no Éden. E ali constitui família, vêm os seus filhos. Então é extraordinário que a vida humana continua prosseguindo uma coisa aqui. Mas é trágico porque nós vemos o desenvolvimento das gerações que sofrem as consequências do pecado original. Não há muitos detalhes sobre o nascimento de Abel. A Bíblia só fala que ele nasceu. Quando a gente olha a raiz do nome Abel, é a raiz da palavra Raval, tem a Ravel, ou Abel. É a mesma raiz da palavra para a palavra que é traduzida no livro de Eclesiastes para vaidade. Uma tradução que talvez nem tenha sido muito apropriada para a nossa língua, mas porque vaidade não significa o que nós entendemos hoje como vaidade, mas mais como algo temporário. Abel tem a conotação de ser uma palavra como fôlego, neblina, sopro, algo transitório, algo breve, brevidade da vida, algo que vai passar rápido, que vai acabar rápido. É isso que significa Abel. Talvez de uma forma até profética, o próprio nome, se referindo ao destino de Abel, que seria um destino bem rápido sobre a terra. Caim, a palavra no hebraico, lembra o suado verbo adquirir. Porque quando Eva o tem, a Bíblia diz que ela se alegrou, e ela apresenta a Caim e diz: adquirir com a ajuda de Deus um varão, um homem. E essa expressão mostra que Eva continuava, mesmo após a queda, ela continuava acreditando em Deus. Ela continuava acreditando na dependência de Deus para constituir a sua família. E aqui a gente aprende um princípio muito forte. Queridos, não dá para constituir família sem ter Deus na nossa casa. Não dá para criar filhos nos dias de hoje sem Deus na nossa casa. Não dá para estar casado sem Deus no nosso casamento. Vamos aprendendo isso com Eva aqui hoje. Com a ajuda de Deus, adquirimos nossos filhos. Esse filho que você tem na sua casa, foi o Senhor que te deu. Amém. Tomara que teu filho não esteja aqui, senão ele vai ficar decepcionado, que quase ninguém falou amém. Depois apaga a fita e volta atrás. Faz de conta que eu não falei. Esse filho que está na tua casa, foi o Senhor quem te deu. Amém. O teu pai foi o Senhor quem te deu. A tua mãe foi o Senhor quem te deu. Amém. Teus irmãos foi o Senhor quem te deu. Teu marido foi você que buscou. A tua esposa foi você que escolheu. Coloca tudo em Deus nesse negócio não. Tem gente que casou muito mal, está sofrendo até hoje e acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso. Alguns veem aqui nessa expressão que talvez havia uma expectativa messiânica em Eva. Porque se os irmãos se recordem, quando Adão e Eva pecaram, Deus lançou a primeira promessa messiânica no livro de Gênesis. Que da descendência da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, alguns acreditam que quando Eva abraçou a Caim, o primogênito, o primeiro filho, havia no coração dela uma expectativa de que talvez aquele seria o Messias, aquele seria o que viria para pisar na cabeça da serpente. Essa era a expectativa, talvez, no coração daquela mãe. Mas essa mãe estava tão enganada. Porque aquilo que ela pensou que o filho seria, foi totalmente o contrário. E quantos de nós pais, quantos que estão aqui mães, que já não esperaram algo dos seus filhos, os seus filhos foram totalmente o contrário. Não precisa levantar a mão. Porque se teu pai estivesse aqui também, talvez ele levantaria a mão. Eva esperava algo tremendo de Caim, porém Caim não seria aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Muito pelo contrário, ele não seria um redentor, ele não seria aquele que traria a vida, mas seria aquele que na verdade se tornaria o primeiro assassino da história da humanidade. O primeiro homem que nasceu, vocês se lembram que Adão e Eva foram formados por Deus, eles não nasceram, mas o primeiro homem que nasceu, ele se torna também o primeiro a matar o seu próprio irmão. João Calvino, um pastor e teólogo francês, da época da Reforma, ele interpreta esse texto de Gênesis e ele chega a dizer que essa palavra, que quando Eva teve Caim e depois Abel, ele interpreta, a interpretação dele, alguns vão por essa linha,
de que talvez os dois fossem gêmeos. E em cima de algumas teorias como essa, vão surgir outras teorias, chamado a teoria da semente da serpente. Alguns acreditam, e eu só estou falando isso para vocês, porque é para vocês entenderem que os pastores dessa igreja estão antenados, até mesmo com as heresias e bobagens que se falam aí fora. Mas existem teorias de que Caim não seria filho de Lúcifer, que de alguma forma Lúcifer engravidou Eva, e que houve uma forma de Lúcifer engravidar Eva, e ao mesmo tempo Eva talvez tivesse engravidado de Adão. E os dois filhos, então, já existe uma rixa, uma briga espiritual desde o início. E que Caim seria a tentativa de Satanás de impedir que a semente que viria da descendência da mulher nascesse. Isso é teoria, não é Bíblia. É só para que os irmãos saibam. Tem gente aí fora que acredita em muita bobagem. Mas que houve uma tentativa de Satanás de impedir que a semente nascesse, sim. A morte do próprio Abel era uma dessas tentativas. O primeiro contraste que a gente vê entre os irmãos, e vocês sabem que filhos, quantos de vocês já ouviram os pais falarem assim: nossa, meus filhos são tão diferentes, eu não entendo, tiveram a mesma educação, comeram do mesmo angu, às vezes dormiram na mesma cama, apanharam com a mesma varinha de goiabeira. Eu não sei como é que teu pai corrigia você, a minha mãe me corrigia com muito amor. Eu lembro de eu ajoelhado algumas vezes no canto da parede sobre milho e sobre feijão, com a cara na parede, que não podia nem virar. Me lembro que algumas vezes eu apanhava por causa da minha irmã. Minha irmã fazia coisa errada, minha mãe batia em mim e falou: mas eu não fiz nada. Mas já vai preventivo, já vai apanhar, que é para não fazer. Tem alguém que já passou por isso? E a gente já vê a diferença distinta nos filhos. Um se torna agricultor, o outro se torna pastor de ovelhas. E não existe nenhum desmerecimento em nenhuma das profissões, muito pelo contrário, todos os dois são muito dignos. E chega um tempo em que os dois trazem uma oferta. Provavelmente Abel e Caim haviam sido ensinados pelos pais sobre a adoração. Porque essa é a função dos pais, ensinar os filhos a adorar. Porque não existe nada mais importante na nossa vida do que adorar a Deus. É isso mesmo. Podem repetir comigo? Não existe nada mais importante na minha vida do que adorar a Deus. Então, irmãos, não é a profissão, não é a faculdade, não é o college, não é o green card, não é o trailer. Nada é mais importante. Neide, sinto dizer isso, mas nem mesmo eu sou mais importante para você do que adorar a Deus. Sei que é difícil para você concordar com isso, mas você precisa aprender isso nessa manhã. Nada é mais importante do que adorar a Deus. Talvez Adão e Eva tenham provavelmente ensinado seus filhos a adoração, ensinaram o princípio do sacrifício que foi aprendido quando Adão e Eva pecaram e puseram vestes de folhas de figueira para cobrir a sua nudez física. E quando Deus chega, Deus diz: não, essa veste não está boa. E Deus tira aquela veste e lhe dá veste de pele de animal. E para dar veste de pele de animal significa que Deus teve que matar um animal, teve que derramar um sangue para que a pele do animal pudesse cobrir. E aquilo era uma referência para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que um dia viria para, através do seu sangue derramado na cruz, cobrir não a nossa nudez física, mas a nossa nudez espiritual. Então ali já estava o princípio da adoração, porque não existe adoração sem sacrifício. Diga comigo: não existe adoração sem sacrifício. Adoração não é isso que a gente fez aqui, isso também faz parte da adoração. O culto faz parte da adoração, mas não é só cantar que é adoração, não é só louvor que é adoração. Adoração é estilo de vida. O meu respirar é adoração. Eu adoro enquanto trabalho, eu adoro enquanto estou em casa, eu adoro a minha vida, a minha existência é adoração a Deus. E eles vêm ofertar ao Senhor e algo acontece durante esse período da adoração. E vale a pena relembrar aqui que se adoração é sacrifício,
ápice da adoração foi o sacrifício do Cordeiro de Deus, que morreu na cruz e tira todo o pecado do mundo. Nunca houve maior adoração do que Jesus entregando a sua vida por nós na cruz. Nunca houve. Essa é a maior da adoração. Que sentimento que ele tinha no seu coração, Filipenses vai dizer que ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes anulou-se, humilhou-se, se esvaziou de si mesmo, tomou forma humana, tomou forma de servo e veio e morreu e teve morte de cruz. Eu vos apresento, querido, o maior dos sacrifícios, o maior ato de adoração já foi feito. Jesus fez por nós. E é interessante que o problema nessa família não começa com dinheiro, não começa em outras áreas de disputa, mas começa no momento da adoração. No momento em que vão buscar a Deus, no momento em que vão ofertar algo a Deus, o problema central acontece na hora da adoração. Porque a nossa oferta, ela não determina quem nós somos, mas a nossa oferta revela quem nós somos. Meu Deus. Como diz por aí, pega essa senha. A nossa oferta não determina quem nós somos. Não é o que você vai dar que vai mudar quem você é. É quem você é que resulta naquilo que você oferta. Então a oferta não nos determina, mas a oferta revela o nosso coração. O que nós temos ofertado aos nossos filhos? O que nós temos ofertado aos maridos, às esposas? O que os filhos têm ofertado a nós? O que eu conheço adolescente por aí, quando eu disser isso, você fala assim: aqui não, pastor, tá bom? Tá bom? Nem que seja o profético. Crente não mente, crente profetiza, querendo bem no futuro. Mas tem adolescente por aí que não ajuda nada em casa. Gente, pelo amor de Deus. Se tiver visitante aqui, é tristeza isso. Vamos fazer com mais força para quem acredita nisso. Tem adolescente aí, irmão, que não lava uma louça em casa. Não arruma cama. Não oferta nada para o seu pai, para sua mãe. Nada. A questão não é oferta, a questão é como nós nos aproximamos de Deus. Provérbios 21 diz que o sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor. Não se engane. Não é você vir aqui no domingo, embora isso seja muito importante, e eu lhe felicito por isso e digo que continue com essa prática, mas não é apenas o vir ao domingo no culto, não é um ato de religiosidade que vai significar a verdadeira adoração. Não é só o que nós fazemos, mas o porquê nós estamos fazendo. Deus se agradou de Abel, da sua oferta, ao passo de Caim, ele não se agradou. O que Abel tinha? A Bíblia não fala, pelo menos não nesse versículo. Mas quando a gente vai para o livro de Mateus, Jesus fala que ele era justo. Quando vamos para o livro de Hebreus, diz que ele era um homem de fé. E Hebreus capítulo 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se ele agradou a Deus, no mínimo ele tinha fé. Né? No mínimo ele tinha fé. Por que Deus não se agradou de Caim? Por que Deus não se agradou de sua oferta? Existem muitas especulações. Alguns vão se focar nas ofertas e vão achar que porque Abel trouxe de um sacrifício de animal, que Deus havia gostado mais da oferta dele, porque de Caim, que trouxe uma oferta de cereais. Mas quando a gente vai no livro de Levítico, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 4, a gente vai ver Moisés nas ordenanças acerca das ofertas, e há sim ali ofertas de animais, ofertas que vão ser distintas como holocausto e como sacrifício, e há também a oferta de cereais, também chamada como oferta de manjares. E dentro se a gente for estudar bem profundo o livro de Levítico, nós vamos ver que em qualquer dessas ofertas havia três coisas. Havia oblação, diga comigo, oblação, libação e gordura. Esse terceiro a gente conhece bem. Oblação significava a parte física da oferta. O animal tinha a parte física que estava sendo ofertado.
A libação tinha a ver com a parte líquida, era o sangue que era derramado do animal. E a terceira parte da oferta era a gordura. É interessante que quando Deus estabelece nas ordenanças a oferta dos manjares, ou seja, a oferta dos cereais, havia também nesses três essa tridimensionalidade da oferta, da parte física, da parte líquida e da parte da gordura. A parte física era o cereal em si, que muitas das vezes era inclusive queimado no altar. A parte líquida é porque chegava e derramava sobre a oferta primeiro o suco da uva, que já era uma indicação do sangue do cordeiro, que viria mais para frente. E a terceira gordura era nada mais do que o azeite, que também era derramado sobre a oferta. Então aqui a questão não é se a oferta foi simplesmente de animal ou se foi uma oferta de cereais. Alguns vão defender que é por esse lado. Eu particularmente não acredito que seja. Porque a Bíblia, ela mostra muito, pode até ser. Mas antes de ser oferta, é como estava Caim. E Deus vai atrás de Caim quando não aceita a sua oferta. A Bíblia diz que Caim se irou. Ira, raiva. Quero falar sobre esse sentimento começando. Creio que esteja falando para a plateia certa. Não precisa levantar a mão. Mas todos nós temos aqueles momentos de raiva. Eu só conheço uma mulher até hoje que não fica irada com o marido dela. E você já sabe de que eu estou falando. Não é que o marido dela é bom, é que ela é muito santa. Dizem até os meus amigos que ela vai ter uma estátua no céu. Isso é heresia puro, mas eles falam isso. Caim se irou. Irá não é pecado. A Bíblia diz irai, mas não pequeis. Mas quando a gente deixa a ira tomar conta, quando a gente deixa a raiva tomar conta da gente, isso vai destruir. A ira mata. A ira mata relacionamentos, a ira mata filhos, a ira mata pais. A ira, a raiva, quando vai tomando conta da gente, quando não trabalhamos, tem consequências sérias. Não tem problema nenhum você ter ira. Vou te dar um exemplo do que é uma ira controlada. Um exemplo bom de ira controlada. Não é o caso de ninguém aqui. Mas um imigrante ilegal, andando na pista, na Parkway, um policial, bem branco, para ele, porque ele está em excesso de velocidade, lhe dá um ticket. Esse irmão, que não é da nossa igreja, claro, ele pode até ficar irado, mas ele se comporta maravilhosamente bem com o policial, é verdade ou não é? Talvez ele até sorria, se tiver um chicletinho ele até oferece o policial. Muito obrigado, tenha um bom dia. É uma ira controlada. Porque essa pessoa no momento de ira, ele não vai sair xingando a mãe do policial, ele não vai sair do carro, ele não vai rasgar o ticket na frente do policial. Na verdade é isso que a maior parte quer fazer. Mas consegue segurar a sua ira, porque sabe que se não segurar essa ira com o policial, terá consequências. Mas o pai às vezes não consegue segurar a sua ira com o filho dentro de casa. E chama filho de estúpido, chama filho de idiota. O marido às vezes não consegue controlar a sua ira com a esposa. A esposa também não consegue controlar a sua ira. Tem gente que não consegue controlar a ira nem com o cachorro, até o cachorro leva. Porque é fácil controlar, é fácil descontrolar a ira e humilhar alguém que é menor do que a gente. Mas fica descontrolado numa corte contra um juiz. Por que lá consegue dominar a ira? Por que em frente a um policial consegue dominar a ira? Mas contra o filho, que era justamente quem você devia cuidar mais? Ah, não estou com paciência hoje. Tive um dia difícil no trabalho. A Bíblia é muito clara quando diz: pai, não irriteis os vossos filhos. Mas é claro também para dizer: filhos, honrai os vossos pais. Casamentos estão acabando porque não conseguem controlar a ira.
Eu sou assim mesmo. Sou crente, mas sou homem. Não levo desaforo para casa. Não, carnal. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Eu nasci lá perto de Valadares. Você não conhece lá, pastor? O povo lá é diferente. Eu sou daquela época, a gente arrancava assim um fio de bigode, palavra é palavra, não volta atrás. Meu pai fez isso comigo, meu pai me bateu, meu pai fez... Então meu filho vai aprender, porque isso foi assim que funcionou e comigo deu certo. Deu tudo errado com você. Olha o homem que você se tornou, um homem de ódio, um homem de ira, um homem de violência. Uma mulher também de violência, uma mulher de ira. Eu não vou nem entrar na área sexual, porque hoje não dá. Ou coisa ruim é sexo com ira, mas deixa para outro dia a gente fala sobre isso. Descaiu no semblante, ficou mal-humorado, não olha para o lado. Mas você conhece gente que fica mal-humorado de vez em quando? Não é que não se igreja, é as outras igrejas que estão dentro. Nós aqui, pastor Sérgio, nós estamos na igreja abençoadíssima. Olha, é uma maravilha a nossa igreja. Mas tem marido que chega em casa já mal-humorado. Tem moleque naqueles dias, você sabe, quem tem ouvido ouça por revelação, o que é aqueles dias? Que fica irritado, fica mal-humorado. E tem uns homens, coitados dos homens aí, que às vezes tem 3 filhas. Eu conheço um que tem 3 filhas. Uma semana é uma, outra semana é outra, outra semana é outra, outra semana é outra, não sobrou nada. Ficava só eu com os cachorros lá olhando para a cara do outro, falando, meu Deus, é ira para tudo quanto é lado nessa casa. Dava raio, assim, sabe? Passava uma perto da outra, parecia que saía faísca. Eu cheguei para minha mulher falou um dia assim, tenha calma com a fulana que está naquele dia e tal. Eu falei, eu não sou profeta de revelação nesse nível. Me avisa quando estiver assim, ou então coloca uma placa vermelha no quarto de cada um. Aí eu bati o olho e assim, opa, vai ter ira aqui, vai ter algum problema aqui. Mas a verdade é que pais iram tão facilmente com seus filhos. Eu não sou avô ainda. É porque eu estou muito novo, um garotão desse avô não faz sentido, é verdade? Mas uma coisa que meus amigos que são avós dizem é que parece que muda alguma coisa na gente quando se torna um avô. Quando você pega aquele bichinho ali nas tuas mãos, alguma coisa diferente. Não é a mesma coisa de quando pegou o filho. Não estou dizendo que é melhor, estou só dizendo que dizem que é diferente. Eu não sei. Dizem que é diferente. Mas uma das diferenças que é bem constatada é que os avós têm a tendência de tentar não repetir com os netos aquilo que eles erraram com os filhos. E nesse processo, às vezes eles erram. Porque eles querem agora educar o neto, que não é função dele. Hello, vovós de plantão, não são vocês que vão educar seus netos. Hello, excuse me. Deixe os teus filhos errarem da mesma forma como os seus pais erraram com vocês, e vocês errarem com eles. Faz parte do processo. That's ok. Você vai dar uma orientação, mas deixa eles. Deus em momento nenhum impediu Caim de matar Abel, mas ele deu a orientação. Ele poderia. Ele poderia colocar um anjo ao redor de Abel? Poderia, mas não fez. Deus não impede que a gente faça bobagem. Deus não impede que às vezes a pessoa se case com a pessoa errada, que tenha filho na hora errada, que saia do trabalho na hora errada, que compre um carro muito caro na hora errada. Somos nós que temos que buscar o direcionamento de Deus para isso. Não deixe que a sua ira se desenvolva em algo pior. As grandes tragédias começam com pequenas coisas. Grandes tragédias começam com pequenas coisas. Ninguém se torna viciado em cigarro fumando 2 maços de cigarro logo no primeiro dia. É um hábito que vai sendo construído. E tem hábitos que foram construídos erroneamente nas nossas famílias e que agora precisam ser destruídos ou desconstruídos. É paulatinamente.
pessoa vai lentamente, um cigarrinho hoje, um cigarrinho amanhã, um cigarrinho amanhã, quando vê ele está fumando 2 maços de cigarro. É paulatinamente, é devagarzinho, que o pai vai perdendo o respeito do filho, é devagarzinho que a mãe vai perdendo o respeito da filha. E quando a gente menos percebe, parece que a gente criou um monstrinho dentro de casa. Que chega ao ponto da gente olhar e pensar assim: eu acho que Caim não é filho de Deus não, deve ser filho da serpente. Aí tem hora que você olha e fala assim: gente, será que você é filho meu mesmo? Tem marido que às vezes chega e fala assim: quem era o padeiro naquela época? Quem era o açougueiro? Eu costumo brincar com a minha mulher e falar assim: você comeu pouco peixe na gravidez, eu te falei que isso ia fazer falta lá na frente das crianças. E não é possível. Tem hora que a gente vê o nosso filho e fala assim: gente, isso daí é filho meu mesmo. Então eu sou ruim demais também, porque tem muito dele ali em mim. Deus veio falar com Caim, talvez uma teofania, não sabemos como. E Caim passa a ser, não obedece. E se a Bíblia fala de Abel em outros livros, também fala de Caim. O livro de Judas, por exemplo, refere a Caim como sendo um tipo de patrono dos falsos mestres. O livro de Judas, que está lá antes do Apocalipse, é apenas um capítulo. Judas, irmão de Tiago, não o Judas que traz Jesus. Quando ele fala dos falsos mestres, ele traz Caim, e Caim passa a ser um referencial quando ele fala que os falsos mestres andaram no caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? É o caminho da falsa adoração. É o caminho daquele que quer servir a Deus do jeito que ele acha que ele quer servir. Que eu faça a oferta que eu quiser, eu entrego a hora que eu quiser, eu vou viver do jeito que eu quiser, e Deus tem que me aceitar. E pronto. Este é o caminho de Caim. O caminho de Caim é do crente que acha que Deus está aqui para servir ele. Que Deus está aqui para fazer tudo para ele. E ai de Deus, coitadinho de Deus. Porque se ele não fizer, eu não vou na igreja domingo, não. Olha, Deus, eu não vou dar meu dízimo, viu, se o senhor não fizer isso. Se o senhor não me abençoar, eu não te fico. Eu não vou te dar um like, Deus, lá na mídia social. Não. Ele é soberano. Aleluia. Glória a Deus. Obediência, autoridade, honra. Quando não cumprimos esses preceitos, esses princípios para com Deus, se você não honra a Deus nesse nível, não espere que teus filhos vão te honrar nesse nível. Se você não obedece a Deus nesse nível, não espere que terá filhos que te obedeçam. Se você não tem não respeita o nível de autoridade, não espere que eles vão ter por você. A casa que gera Abel é a casa que gera Caim. E Caim mata Abel. E se vocês me permitem pegar essa expressão aqui, quantas pessoas não estão sendo mortas dentro da nossa própria casa? Esses irmãos aqui não tinham mídia social para influenciá-los. Nessa época aqui não havia vape nas escolas, como nós temos hoje em todas as high schools da região. Todas high schools da região. Todas. Eu atendo clientes de todas. Entram com vape, às vezes dentro da garrafa térmica que leva para a água. Porque as escolas que têm detector de metal não conseguem pegar. Eu sei dos tripos, os adolescentes me contam nas sessões. Mas eles não tinham vape, não tinha marihuana. Não tinha problemas nessa época de identidade sexual, não tinha a influência má da mídia. Essa era uma época boa, não havia flamenguista ainda, era uma época assim pura. Época muito boa. Eles não podem dizer que foram, se bem que eu acho que talvez Caim tenha sido o primeiro, não, deixa pra lá. Você da Bíblia. Eles não passavam por influências negativas da sociedade, não, Caim não pode ser isso. A Bíblia não fala nem mesmo que Satanás veio para tentá-lo, para induzi-lo. Era um mal inerente ao seu coração. Um filósofo chamado John Locke, ele desenvolveu uma ideologia, um pensamento que ele dizia que a mente do ser humano é como uma tábua rasa.
É como se fosse tudo branco. E quando a gente vai crescendo, nós vamos sendo influenciados pelas experiências e pelos conhecimentos, e isso vai formando quem é o ser humano. E isso foi a base para o pensamento de que o homem é o produto do meio. Ou seja, tudo que acontece com a gente é porque o meio está nos influenciando. Aqui está um claro exemplo de que não funciona isso. Porque se é assim, por que Abel é de um jeito e Caim é do outro? Casa que gera Abel, gera Caim. Deus vem buscar Caim porque Deus está muito interessado. Não foi Caim que foi atrás de Deus, mesmo Caim fazendo errado, mesmo Caim tendo matado Abel, o Senhor vem atrás do pecador. Nessa manhã, Deus está vindo atrás de você que veio aqui nessa igreja. Amém. Talvez você que há muito tempo já conhece de Deus, há muito tempo já ouve falar de Deus, há muito tempo já está tentando servir a Deus, ou até mesmo serve, mas serve parcialmente. Mas Deus não te quer parcialmente, Deus te quer integralmente. Quem sabe nesta manhã Deus está vindo atrás de você aqui nesse culto, nesta manhã. E Caim não aceita a correção de Deus. Quando Deus avisa para não fazer, ele vai lá, faz, mata Abel. E esta morte deixou marcas na família. E eu já estou terminando aqui. Eu sei. A primeira marca foi a marca em Abel. Caim marcou seu irmão fisicamente. Quantos pais estão marcando seus filhos fisicamente? Quantos pais estão exagerando? Eu estou indo aqui contra a punição, porque a Bíblia é muito clara acerca da punição. Mas a punição não pode ter ira. A punição não pode ter ódio. A punição de um pai e de uma mãe com filho não pode estar carregada de sentimentos negativos. Porque senão o que você passa para o teu filho é a negatividade das suas emoções e não o valor intrínseco da correção possível. Mas quantos pais não estão marcando seus filhos até fisicamente? Quantos maridos não estão marcando a sua esposa fisicamente? Quantas mulheres hoje, às vezes até dentro da própria igreja, outras igrejas, aqui não, porque aqui tudo maravilha. Mas quantas mulheres não apanham do marido? Ou até marido apanhando de mulheres? A mulher chega no lugar e fala que caiu da escada. A escada é sempre a culpada. Quantos filhos não estão marcando seus pais fisicamente? Eu conheço casos de filhos que batem pais. Eu conheço casos de filhos que são prejuízo para os pais financeiramente, que destrói a casa, que quebra, e que força o pai a dar dinheiro ainda para comprar maconha, força a mãe Eu conheço casos de filho que quando chega e pede a mãe para dar dinheiro para comprar droga, e a mãe não dá, ele pega o ferro de passar roupa e quente e encosta na cara da mãe. Eu conheço casos. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Não se engane, queridos. Não mudou muito desde essa época. Na verdade, piorou em alguns aspectos. Abel vai ter a marca. Me permite agora dar uma de pastor Sérgio? Vai ter a marca. Para ver se melhora um pouquinho o nível da pregação aqui. Só para ver se melhora um pouquinho. Ele vai ter a marca, né? Física. E Caim faz o quê? Ferida aberta. Essa situação gera marca na terra, porque Caim marcou a terra com o sangue do seu próprio Deus. Ele não derrama sangue no altar, mas derrama sangue na terra. Ele não derrama sangue para Deus, mas derrama sangue por causa da sua própria ira. A ordem da criação é revolta agora, porque o primeiro corpo volta para a terra. Gera marca nos pais? Sim, gera marca nos pais, provavelmente. A Bíblia não fala nada de Adão, não fala nada de Eva, o que eles sentiram, o que eles não sentiram.
Mas, pastor, não existe nada? Existe um corpo de literaturas por aí afora. Eu tenho vários lá em casa, inclusive, mas não são bíblicos. Testamento de Adão e Eva. Tem vários livros escritos que são folclóricos, que tentam explorar o que eles sentiram. Mas a gente pode tentar conjecturar aqui que possivelmente, o que um pai sente? Que sentimentos Adão e Eva tiveram? Qual o sentimento que um pai tem quando perde um filho? Irmãos, eu não sei e não quero saber. Mas eu acho que deve ser uma das piores dores possíveis que o ser humano pode ter. Porque vai contra a ordem natural. A ordem natural é o filho enterrar o pai, enterrar a mãe. Não a mãe e o pai enterrar o filho. E nós não sabemos nem se ele conseguiu enterrar. Porque a Bíblia não menciona se foi achado o corpo de Abel ou não. A Bíblia não menciona, não sabemos nem se eles tiveram como processar esse luto. O que os pais sentem quando um filho morre? O que os pais sentem com a perda de um filho? Porque aqui os pais perderam os dois filhos ao mesmo tempo. Perder um que foi morto e perder um que sai da casa. E esse filho que perdeu quando sai de casa, na verdade, já estava perdido dentro de casa. E aqui não é uma crítica, mas é uma denúncia. Cuidado, irmãos. Porque às vezes nós estamos com filhos já perdidos dentro de casa e não percebemos. Isso me remete ao Novo Testamento, quando fala de uma das parábolas da dracma perdida. Os irmãos são familiares com essa história, em que a mulher perde uma dracma e ela perde dentro de casa. E aí Lucas vai ensinando para a gente uma sequência de 3 parábolas. Uma é a ovelha perdida, está lá fora. A outra, se não me engano, é o filho pródigo, não. E o outro é a dracma. Há coisas que nós perdemos dentro de casa. Ah, não, é o high school. Ah, é a mídia. Tudo isso influencia. Tudo influencia. Então eu quero aqui buscar um equilíbrio com os irmãos, que a perda dos filhos, não é culpa 100% dos pais. Mas não podemos eximir também qualquer nível de responsabilidade. Uma coisa é culpa, outra coisa é responsabilidade. Nós temos responsabilidade, sim, como pai, de educar nossos filhos, de dizer não para a criança, de dizer não para o adolescente. Ah, mas meu filho quer celular. Irmãos, eu tenho clientes que às vezes a criança chega no meu consultório com 6 anos, já tem celular. Eu fico 2 vezes com raiva. Primeiro, que não é para ter com 6 anos. Segundo, que o celular dela é melhor que o meu. Aí eu fico pensando assim, meu Deus! Uma criança de 6 anos já tem um celular melhor que o meu. Cuidado. Talvez você esteja perdendo seu filho dentro da sua casa. Você que sai 6 horas da manhã e vai trabalhar e só chega 7 horas e 8 horas todo dia. E que nunca tem tempo, teu filho. Certa vez, eu atendendo uma cliente, já falou assim, meus pais querem que eu saia do meu quarto, mas saia do meu quarto para quê? Não tem nada para eu fazer na sala com eles. Meu pai só fica no WhatsApp, vendo coisa do Brasil. Minha mãe só fica assistindo Big Brother, novela. Quando eu vou para a sala, eu não tenho nada para fazer com eles, eles não falam comigo. Cuidado, pai, você que acorda todo dia e trabalha arduamente e está fazendo isso com a melhor das boas intenções, eu sei disso. Mas eu estou aqui para fazer uma denúncia no reino do Espírito. Cuidado, porque o seu foco no trabalho demasiado pode estar fazendo com que você se esqueça daqueles que são os mais importantes na sua vida. Cuidado, porque se amanhã ou depois você olhar para o filho que você pensou que seria um redentor e ele se transformou em algo que você não esperava, cuidado que talvez você tenha responsabilidade nesse processo. Os filhos precisam de atenção. Filhos precisam de carinho. Filhos precisam de abraço. Ah, mas meu pai não criou assim. Você é diferente, você está vivendo, você está ouvindo, você está sendo ensinado. Você tem o Espírito Santo de Deus. Abraça teu filho. Beija teu filho. Senta teu filho no seu colo e diz, eu te amo, você é importante. Mas aprenda a dizer não também para o seu filho. O que um pai sente quando um filho sai de casa? Qual é a dor?
comigo que eu te falo qual é a tua. Senta com Neide, ela te fala qual é. Porque nós sabemos. Eu sei o que é chamar a polícia para tirar minha filha de Deus. Então eu não estou pregando aqui de brincadeirinha. Não estou pregando aqui para impressionar ninguém. Eu não estou pregando aquilo que eu não quero viver. Eu estou tentando mostrar para vocês aqui que se isso ainda não aconteceu na tua casa, ainda há tempo. Se você notou que teu filho, que a tua filha está caminhando um caminho que não era para caminhar, ainda dá tempo de vir lá atrás dele. Mas não vai ser trazendo para a igreja domingo todo dia, que isso não vai resolver, irmão. Isso ajuda, mas não vai resolver. Está assim de jovens nas igrejas hoje em dia, que vêm para a igreja, do mesmo jeito que vem para a igreja, vai para o hotel, usam drogas, mente para o pai, desonra. Não é vir na igreja. Porque assim como a palavra diz que o diabo semeia o joio na igreja, ele semeia o joio também dentro da nossa própria casa. Você que tem filho, levante sua mão em direção ao teu filho, sei lá onde ele vai estar. Você que está grávida, coloca sua mão. Parabéns, que saber que está grávida. Coloca sua mão. Isso aí. E fala, é abençoado em nome de Jesus. Diga, geração abençoada em nome de Jesus. O que um pai sente quando o filho sai de casa? A ruptura na família. Quantos aqui saíram do Brasil, vieram para cá e nunca mais viram seus pais? Eu sei que eu estou jogando duro nessa manhã. Eu sei que eu estou mexendo nas feridas. Eu estou a semana inteira orando, pedindo a Deus, Deus, cura essas pessoas que não estão lá nessa manhã. E alguns deles precisam. Eu relutei muito para pregar essa palavra, porque eu sei que é uma palavra que mexe. O silêncio dos pais em relação à decisão do próprio Deus. Será que Deus não podia ter feito algo pelo meu filho? Quantos pais crentes que estão aqui que já não fizeram essa oração? Por que Deus não protegeu? Por que Deus não tirou meu filho das drogas? Por que Deus não fez isso? A frustração, outro sentimento no coração desses pais, a frustração de ter idealizado um filho que seria algo e esse filho foi algo totalmente diferente. Eu sonhava que meu filho se casasse, eu sonhava que meu filho se casasse, mas meu filho é homossexual, pastor. Eu sonhava que meu filho fosse no ministério, mas ele é um drogado. Eu sonhava que meu filho fosse um trabalhador, mas olha, ele faz parte até das gangues aí em Bridgeport. Eu estou tão frustrado, pastor. Eu esperava que meu filho fosse algo totalmente diferente. Sentimento de culpa. Quantos pais não estão hoje com a sua vida amargurada? Porque o filho pisa na bola, o filho erra. Às vezes filhos adultos. Olha, deixa eu dar uma palavra de libertação nessa manhã para pais aqui nessa manhã. Teu filho é adulto. Ele é responsável por aquilo que ele faz. A você como pai, compete educar, compete orientar. E continue orando sem cessar, mesmo quando ele está lá fora. Mas não deixe o diabo colocar essa culpa no teu coração. Em nome de Jesus. Porque nem Deus o Pai conseguiu evitar que Caim fizesse o que ele fez. Porque nós temos livre-arbítrio. E nossos filhos às vezes vão fazer coisas erradas. Mas nós queremos crer que na misericórdia de Deus, um dia lá na frente, irmãos, lá na frente nós vamos ver esse filho retornando em nome de Jesus. Lá na frente, isso vai virar testemunho. Lá na frente nós vamos glorificar a Deus juntos. Lá na frente. Mas até chegar lá, culpa, sentimento, vergonha. Pais com vergonha de seus filhos. E pode ser o contrário também, filhos com vergonha de seus pais. Pais alcoólatras, pais que só bebem, pais que não dão atenção para nada, que não passeiam com os filhos, que não fazem uma férias, que não conversa, que não sabe nada do filho, não sabe a música preferida do filho, não sabe a comida preferida do filho. Eu, quando faço sessões de família, eu coloco a primeira sessão, primeiro dia, eu faço uma brincadeira e falo assim, ok, qual a comida preferida do teu filho? As mães normalmente sabem. Os pais normalmente não sabem. Marcas. Que marcas que deixou em Caim? Primeiro maldito na história. Marcado emocionalmente, longe da família.
marcado fisicamente por Deus. Não vai dar tempo de explicar isso aqui, mas existem várias teorias. Alguns acreditam até que Deus tenha feito alguma coisa, uma cicatriz, uma marca nele. Uma teoria estúpida, e faz questão de falar sobre essa, é uma teoria dos Mormons, onde o profeta John Smith tentou defender que a marca que Deus havia colocado no Caim era a cor negra, e que por isso todos os negros, todas as pessoas de cor parda vinham da descendência de Caim, como que se a cor fosse uma maldição. Isso é ridículo, absurdo. Até porque a marca que Deus pôs em Caim não foi marca de maldição, foi marca de proteção. Deus colocou a marca para que todo que visse que era Caim não o ferisse, não o matasse. A marca em Caim, ela simbolizava a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de Caim. Marcado na prosperidade, porque a terra não daria mais a sua força. Marcado socialmente, porque teve que ir para a terra de Nod. E Nod não é um lugar geográfico, Nod não é uma cidade, Nod significa fuga. A vida de Caim seria uma vida contínua, errante, de fuga. E a pergunta é, queridos, até onde os Estados Unidos não se tornou a terra de Nod de alguns? Até onde alguns que estão aqui não vieram fugidos dos seus problemas emocionais, das suas feridas com seus pais, com seus irmãos? São crentes, mas não perdoam o pai. São crentes, mas não perdoam a mãe. São crentes, mas não perdoam o irmão. São crentes, mas não perdoam o filho. Que crente é esse? É crente, mas que vive constantemente na terra de Nod, na terra da fuga, fugindo das emoções. Essa marca tem que sair da nossa vida. Essa marca tem que sair da nossa vida. E por fim a marca da descendência, porque toda a descendência de Caim morre no dilúvio. E nós vamos ver depois, como a Bíblia fala de Lameque, a violência e tudo mais. Hebreus capítulo 12 diz que o sangue da aspersão fala de coisas superiores do que fala o próprio sangue de Abel. O sangue de Abel caiu na terra, e a Bíblia fala que a terra, o sangue dele clamava por vingança. O sangue de Jesus caiu na terra, mas não clama por vingança, clama por perdão. Abel teve um irmão que o matou. Nós temos um irmão que ele deu a sua vida por nós, o primogênito dos primogênitos, o Senhor dos Senhores Jesus. Nós temos um irmão que, ao invés de matar, ele dá a sua vida por nós. Ele derrama o seu próprio sangue na cruz por nós, para que nós façamos parte dessas famílias. Então nós aprendemos aqui que os nossos problemas não é o que está fora, mas é o que está dentro da nossa própria casa e o que está dentro de nós mesmos. Sentimentos são perigosos, temos que controlá-los. E que marcas estamos deixando em nossas famílias? Que marcas estamos deixando em nossos filhos? Que marcas estamos deixando em nas esposas, nos maridos? E se você que está aqui nessa manhã, você é uma pessoa que foi marcada pela violência do teu pai, pelo abuso sexual, pelo abuso emocional, pais que gritam com os filhos, mães que gritam com os filhos, que não têm paciência, filhos também que estão gritando um com o outro. Em nome de Jesus, eu quero declarar aqui nesta manhã que onde isso estiver acontecendo, em nome de Jesus, vai haver uma mudança hoje em nome de Jesus. Que o Espírito Santo vai te lembrar sobre isso, que você vai parar de gritar com teu filho, parar de gritar com a tua esposa, parar de gritar com a tua mãe, parar de gritar. Vai fazer carinho, vai sentar no colo, vai beijar, vai fazer um afago. Muitas das vezes as crianças estão buscando lá fora aquilo que elas não conseguiram dentro da sua própria casa. E não adianta a gente ficar falando em línguas, não adianta a gente vir no culto apenas entregar um dízimo. Nós temos que transformar a nossa casa num verdadeiro lugar de adoração, em nome de Jesus. E eu quero orar agora por aqueles que se sentem feridos. E eu quero orar agora por aqueles que estão ferindo também. Aqueles que sabem que feriram. Talvez essa semana você vai pegar o telefone e vai ligar para o Brasil, para pedir perdão para o pai, para pedir perdão para a mãe. Talvez você vai começar a ligar com mais frequência para o Brasil, para conversar com teus pais. Talvez você vai pedir perdão a alguém aqui. Talvez você vai pedir perdão para o teu pai, para a tua mãe.
Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de ajustes na ótica. E se essa palavra hoje foi para você, se você sente que você foi marcada na história da sua vida, por relacionamentos, por traumas, por pessoas que você inclusive amava, porque as marcas são mais profundas e doem mais quando elas são feitas por pessoas que nos amam e que nós amamos. Eu não estou dizendo que os pais não amam os filhos, nem que os filhos não amam os pais. Estou dizendo apenas que eles não estão manifestando o amor na essência que deveria. Eu quero orar por você. Se você se sente marcado, sai do teu lugar, venha até o altar, nós estaremos orando por você. Eu não vou demorar muito nesse convite, mas se você sente que você foi marcado, tem dores na sua alma, tem dores no seu coração, tem coisas que precisam sair de dentro de você, venha até aqui. Eu quero orar por você. Hoje é o dia que Deus vai tirar as marcas que estavam dentro de você. Pode vir. Quero consagrar meu lar a Não ti. significa que porque você tem marcas que você é menos espiritual. Não significa que porque você tem marcas que você é mais pecador. Não é isso. Talvez a vida tenha sido mais difícil para você. Talvez você não teve a chance de nascer no lar que você gostaria. Mas Deus hoje te faz um convite. Ele quer remover as marcas do teu coração. Eu vou pedir aos pastores da casa, se puder, estejam por favor intercedendo com essas pessoas. Os pastores vão estar orando por vocês, em nome de Jesus. Se você que está sentado, feche os teus olhos, esteja orando agora. Ora pelo teu filho agora. Onde teu filho está? Ora pela tua filha. Peça para Deus tirar de uma vez por todas o sentimento de culpa que está no seu coração. Peça para Deus tirar de uma vez por todas o sentimento de vergonha que você pode ter em relação a que o filho fez. Em nome de Jesus, que você receba a cura nessa manhã, que você receba o bálsamo de Gileade tocando a sua vida agora, penetrando nas suas feridas emocionais. Chega de viver uma vida de feridas, chega de viver uma vida com marcas emocionais. Deixa Deus tocar em você. Deixa Deus tocar em você nessa manhã. Deixa você receba essa palavra nessa manhã, essa palavra de cura, essa palavra de vitória. Receba essa palavra para que Deus remova do seu coração as marcas, para que Deus restaure a sua família, para que você chegue na adoração em condições de estar adorando verdadeiramente o Senhor, sem que as marcas te impeçam. Na autoridade em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Pai. Aqui estão os teus filhos, todos que estão ouvindo, aqueles que estarão ouvindo através da pregação na internet. São pais, são mães que falham, que erram, mas são pais, são mães que amam seus filhos e querem acertar. São filhos que erram, mas também querem acertar. Meu Deus, eu te peço agora que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja tocando nesses corações, tocando nessas mentes. Onde houver marcas, Senhor, remova essas marcas. Onde houver ferida, tira essas feridas. Coloque da tua unção, coloque da tua bênção, coloque do bálsamo de Gileade fluindo nesses corações. Venha restaurar os sentimentos, venha trazer cura na alma, venha trazer cura no coração, venha trazer cura nos sentimentos. Venha trazer uma nova razão, uma nova perspectiva. Cuida dos teus filhos. Toca, meu Deus, nessas famílias. E nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Deixa o Senhor tocar em você. Foi cantado aqui nessa manhã, deixe o céu descer sobre a sua vida. Deixe o Senhor tocar no seu coração. Receba essa cura nessa manhã. E volte para a sua casa na certeza que o Deus que te ama, o Deus que Ele está cuidando de você. Ele cuida de você. Ele não se esqueceu de você.
Nada que aconteceu com você passou em oculto aos olhos de Deus. Ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Ele vê o choro da mãe na madrugada. Ele vê a dor que está no seu coração, mulher. Ele vê as incertezas que estão no coração do marido. Ele vê. Deixa o Senhor te abençoar nessa manhã.